Ontem, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve no Roda Viva e ali houve algumas revelações, na verdade, né, que eu quero comentar com você aqui. Se você não assistiu, eu recomendo que vocês assistam, porque, bem, ele está lançando um livro agora contando os bastidores do governo Bolsonaro, da relação dele com o Bolsonaro. É esse tipo de documento que no futuro vai servir para compreender também o que aconteceu. Eu não li o livro dele ainda, mas vale mencionar que é alguém que fez parte do governo Bolsonaro, não é uma fonte externa, não é a gente aqui especulando o que pode estar acontecendo, é alguém que traz informações de dentro do governo. Então a primeira coisa que ele disse lá, e que para mim é a mais chocante de todas, na verdade, é que logo no começo da pandemia o Bolsonaro sabia dos riscos que ele corria. O Mandetta diz com todas as letras ali que o Bolsonaro fez uma escolha. Ele tinha esse falso dilema de escolher entre a economia ou as vidas ou a saúde, e o Bolsonaro, e aqui são palavras do Mandetta, e o Bolsonaro escolheu a economia. Ele optou por salvar as empresas, para salvar o mercado, entre aspas, do tal mercado, correndo o risco de sacrificar vidas humanas para isso. E essa é uma fala do Mandetta, ou seja, o ex-ministro da Saúde, alguém que trabalhou com o Bolsonaro e que estava no controle do ministério durante o começo da pandemia. Então, basicamente o que o Bolsonaro fez foi o seguinte, ele pegou um revólver, colocou 5 balas nesse revólver, deixou uma bala faltando e fez uma roleta russa. Porque, segundo Mandetta, ele apresentou as projeções, a expectativa de mortes, os riscos, mostrou para ele o que podia acontecer e o Bolsonaro optou por correr esses riscos. Então você aí, que perdeu algum familiar, que perdeu algum amigo, que ficou doente, grave por causa do Covid, ou que contraiu a doença, saiba que isso foi uma escolha do Bolsonaro. Ele escolheu fazer isso. E a gente falou muito aqui, na verdade, durante a pandemia, sobre esse falso dilema, né? Sobre essa falsa escolha entre economia e saúde. E mostrando aqui dados da gripe espanhola, quando ocorreu no começo do século passado, no começo do século XX, quando cidades americanas, algumas optaram por fechar, por fazer quarentena, e essas cidades se recuperaram mais rapidamente graças à quarentena, enquanto outras cidades resolveram cavalgar a tempestade, resolveram enfrentar a tormenta e sofreram as consequências disso. Então, repito aqui, o Bolsonaro, o presidente da República, sabendo dos riscos, sabendo do que poderia acontecer, optou por sacrificar vidas de brasileiros. Ele fez isso. E sabe uma coisa que é mais surpreendente, ouvindo essa entrevista do Mandetta? É que certas revelações, certas notícias que saem, certas histórias que são contadas dos bastidores, ou certas informações que surgem, ou certos escândalos que surgem atualmente, se fossem em outros tempos, se fosse num tempo um pouco mais normal, isso levaria à queda de governos, levaria à queda de ministros, levaria a uma grande convulsão política num país. Por exemplo, aqui, vou mencionar um outro caso, muito parecido com esse relato do Mandetta, né? O Trump. O jornalista investigativo Bob Woodward estava escrevendo um novo livro sobre o Trump, ele tem um outro chamado Fear, no qual ele relata o primeiro ano do governo Trump, estava trabalhando em um outro livro e em fevereiro, se não me engano, ele vai conversa com o Trump e pergunta sobre a pandemia, sobre o coronavírus, e o Trump, naquele momento, já em fevereiro, revela que sabia dos perigos. Só que ele evitaria expor isso para o público porque ele não queria causar pânico. Essa notícia vem à tona e simplesmente é um estágio tão desajustado da política global que simplesmente não tem o menor impacto. Você tem um presidente da República norte-americano, nesse caso, que afirma que sabia dos riscos, resolveu enfrentar os riscos, resolveu apostar, jogou lá no cassino, perdeu, e assim como com o Bolsonaro, são duas pessoas que optaram por correr o risco. Inclusive, falando de Trump aqui, essa é outra coisa que o Mandetta também fala na entrevista, né? Que certas práticas do Bolsonaro, segundo o Mandetta, né, segundo a impressão que ele extraiu disso, por exemplo, defender a cloroquina como se fosse um remédio milagroso para tratar
o Covid, ou atacar a China, né, chamar de vírus chinês o Covid, isso começou principalmente depois que o Bolsonaro vai para a Flórida, visita o Trump e ele retorna com essas ideias. Então você tem aqui dois países, dois governantes que são totalmente desajustados e eles parecem estar meio que coordenados nesses esforços negacionistas, né? Isso é outro ponto que fica muito claro, fica muito transparente nessa entrevista com o Mandetta. É como o governo Bolsonaro como tal, né, como todo, né, é um governo negacionista. E a gente já sabe que é negacionista histórico, né? E o meu livro, por exemplo, sobre o Bolsonaro trabalha principalmente nesse aspecto, como é uma negação do passado brasileiro, como é uma tentativa de reabilitar a ditadura, como uma tentativa de reabilitar o Ustra, torturadores, ou seja, é um governo que nega o passado. Mas o que o Mandetta nos revela é que também é um governo que nega a ciência. Bem, a gente sabia também disso, não precisava dele falando isso, mas aqui alguém que, como eu disse, estava nos bastidores vendo o Bolsonaro negando a ciência. Recebendo, por exemplo, terraplanistas científicos, como Osmar Terra, por exemplo, para propor terapias alternativas, ou para propor um modelo alternativo de isolamento, que não fosse um isolamento total. Como eu disse, essas duas informações do negacionismo científico do Bolsonaro e de que ele sabia dos riscos e optou por enfrentar, não são exatamente novidades. A gente já sabia, a gente já imaginava isso, na verdade, né? A gente já tinha essa noção. Mas quando você vê alguém falando isso abertamente, isso é bastante assustador. Um outro aspecto que me chamou a atenção também nessa entrevista do Mandetta é quando ele é perguntado sobre a tensão entre tocar, né, entre levar adiante o ministério técnico e, ao mesmo tempo, agir de maneira política. E ele diz ali que não tem como não fazer isso, que você, para poder ser um ministro, você tem que ser político. Bem, isso também não é surpreendente, mas o modo como ele descreve a relação com o Paulo Guedes, por exemplo, ou com outros ministros, ou com o próprio Bolsonaro, demonstra que, nesse caso em particular, quando você tem um governo que é totalmente negacionista, ou você entra no jogo da negação, ou você se torna parte desse movimento, ou você é degolado, ou você é jogado para fora, que foi o que aconteceu com o Mandetta. Se você não entra no jogo do Bolsonaro, você não resiste a esse governo. É claro que há uma tendência, ou houve uma tendência entre algumas pessoas, de tentar redimir o Mandetta, ou de tentar redimir o Sérgio Moro, por exemplo, né, outro ministro que foi fritado pelo Bolsonaro e deixa o governo de maneira incendiária. A gente tem que pensar que tanto o Mandetta quanto o Moro, eles faziam parte desse governo. Eles sabiam onde estavam entrando. O Mandetta disse, inclusive, que ele votou no Bolsonaro no primeiro turno. Ou seja, é alguém que, como ele mesmo diz ali, optou pela ruptura. E é isso que ele obteve. Ele obteve uma ruptura. É um governo que rompeu com tradições políticas, algumas ruins, outras positivas, mas rompeu com tradições políticas que, de certo modo, mantinham a estabilidade funcionando. Quando você tem alguém que está disposto a tocar fogo em tudo, a apostar a vida humana para salvar a economia, daí essas pessoas têm sim culpa no cartório junto com o Bolsonaro. É claro que, bem, sendo ministro e sendo subalterno ao presidente, ele tem ali que respeitar as diretrizes do governo. Então, assim, é a escolha, né? Obedece ou vai pra rua. E ele optou ir pra rua, nesse caso, Mandetta. Mas, quando ele vai e vota no Bolsonaro nos dois turnos, se torna ministro do Bolsonaro, ele faz parte desse projeto de negação. Negação da história, negação da ciência, negação de direitos humanos, negação do direito à vida de brasileiros. Essas pessoas fazem parte dessa história. Agora pode ser oposição, agora pode criticar o Bolsonaro, mas fazem parte dessa história. Eu já falei para vocês aqui, eu não consigo imaginar nenhum dos principais candidatos à presidência em 2018, nenhum dos principais candidatos, agindo do modo como o Bolsonaro age. As pessoas optaram por essa roleta russa. Elas optaram por isso. Elas optaram pela insanidade. Elas optaram pelo caos. Os brasileiros votaram pela ruptura e obtiveram a ruptura. E essa ruptura levou, até o momento, à morte 151 mil brasileiros. É claro que ninguém poderia prever que haveria uma pandemia. É claro que ninguém poderia prever que o Bolsonaro seria confrontado com um estado calamitoso como agora. Mas é para isso que as pessoas elegem um representante. É numa situação como essa, numa situação caótica como essa, quem vai ser o líder que vai coordenar as coisas? Quem vai ser o líder que vai guiar essa jamanta descontrolada na estrada? E as pessoas optaram pela insanidade. As pessoas optaram pela falta de senso, pelo caos. O Mandetta optou por isso. O Mandetta faz parte disso. E fica claro nessa entrevista aqui que
ele tem pretensões eleitoreiras futuras também, né? A gente não sabe se vai ser para concorrer para um cargo presidencial, por exemplo, em 2022, mas ele deixa claro ali que ele tem pretensão. E no final das contas, o Mandetta é um político, né? Se você olhar a trajetória dele, ele é mais político do que médico. Então, assim, é um político de carreira também. Então não dá para imaginar que ele não vá voltar para esse jogo. Mas ele fez parte de um governo destrutivo e as consequências estão sendo pagas com vidas de brasileiros. E se está agora no poder um negacionista da ciência, é porque as pessoas optaram por isso. Optaram por ignorância, optaram porque foram manipuladas, optaram porque são perversas, optaram porque são estúpidas, não sei, mas optaram. E agora estão colhendo os frutos disso. E outra coisa que me preocupa também é ver o Mandetta dizendo que o Bolsonaro comprou esse risco, apostou as vidas dos brasileiros nesse jogo e perdeu, e ele ainda acha que o Bolsonaro não cometeu nenhum tipo de crime de responsabilidade. Que ele simplesmente tomou uma decisão equivocada. E ele compara ainda, né, com um general, né, com um general não, com um presidente que manda soldados para uma guerra, para um desfiladeiro, soldados desarmados, sabendo que eles serão mortos, e é uma decisão executiva. E aí eu discordo completamente. Se ele sabia dos riscos, se ele sabia aonde poderia levar, se ele sabia que a pandemia não era um resfriadinho, nem uma gripezinha, que o Mandetta disse que contou para o Bolsonaro que era grave o negócio, se ele sabia disso e comprou essa briga, ele tem sim sangue nas mãos, como a gente já imaginava, na verdade. Como eu disse aqui já em outras circunstâncias, eu espero, sinceramente, que depois que acabar o mandato do Bolsonaro, ou até durante, não sei também, porque tem chão pela frente, ele seja julgado e condenado por crimes contra a humanidade. Eu espero, sinceramente eu espero. Bem, é difícil prever também, mas vamos ver, né? Eu quero saber se vocês viram a entrevista ontem do Mandetta no Roda Viva lá. O que chamou a atenção sua naquilo que ele disse, nas respostas que ele deu? E, se você não assistiu, o que você acha dessa revelação, ou dessa exposição do Mandetta de que o Bolsonaro sabia dos riscos, comprou os riscos e brasileiros pagaram com a vida por causa disso? O que você pensa sobre isso aqui? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro do canal para dar um apoio também, ou se torne um apoiador no Apoia-se. E confira meu livro sobre Bolsonaro, no qual eu falo bastante sobre essa postura negacionista do Bolsonaro, né? Essa rejeição e essa postura caótica também, né? De destruição, de morte, né? Tanto que o título do livro é a minha especialidade em matar, porque o próprio Bolsonaro dizia isso, não é novidade também. Confira meu livro sobre Bolsonaro e também confira na pré-venda O Rei dos Judeus sobre Jesus Histórico. Um grande abraço para você e até mais. Tchau!